essas. Hum, Pronto. Primeiro falar sobre essa outra parte do projeto, e com base naquelas pesquisas que a gente fez e apresentou para você, agora a gente faz uma prospecção para a empresa, coisas que a gente acha que poderia melhorar, com base também nos seus objetivos e as suas metas que você também passou para a gente na análise anterior. A gente teve ciência que a empresa, no caso, ela já é bem estruturada, tem lanche de qualidade, e o objetivo dela atual é expandir essa área de influência, porque ela já procura atender e consegue atender a maior parte do município de Juiz de Fora. E a gente foca a prospecção em si num pouco na parte do design, dos grafismos, que já é muito boa, porque ela é concisa em questão de ter uma imagem da empresa, em questão de cor, em questão do mascote, e também na forma de distribuição e planejamento do cardápio, assim, também um pouco, e na pesquisa de tendência para o estabelecimento meio que surfar nessas tendências para conseguir gerar promocional e atrair clientes. No caso das prospecções principais, como eu disse anteriormente, é uma imagem nova, porém com as ideias e mudanças já enraizadas nos clientes antigos, que não pode ser uma mudança brusca, tendo em vista que a empresa está aí desde 2006. Uma aplicação de divulgação da personalidade do negócio através do Gambá, que eu acho que é um ponto muito importante. O Gambá tem a imagem da empresa e ele se propaga também. Então, isso convence muito fácil o consumidor. O estudo de tendências na criação do promocional, como eu disse anteriormente, na geração de divulgação e garantia da imagem, e a implementação de lanches vegetarianos. No caso, a prospecção em si estaria em curto, médio e a longo prazo. Isso aqui é um resumo através de um mapa mental, que é trabalhar a imagem, fazendo o rebrand do Gambá, e trabalhar esse subproduto, no caso é a aplicação deles, que vem em seguida, que é aplicar o Gambá em embalagens e na mídia social que vocês já têm, já trabalham com o Instagram, nas plataformas que vocês também já trabalham, um pouco de análise de tendências, que é vocês surfar nos acontecimentos, aí é sempre estar de olho em tanto em tendências que podem vir, e tantos acontecimentos que estão acontecendo no momento. Geralmente, assim, estabelecimentos de negócio surfam muito em filme ou em outros contextos, como teve aquele boom que teve no filme da Barbie, questão da cor rosa, e muitos estabelecimentos de próprio alimentação mesmo surfou nisso. A criação de promocionais comunicativos para você continuar comunicando sempre com o consumidor e continuar tendo contato com ele, mesmo ele não sendo um cliente assim muito frequente. Parte para divulgação, a divulgação gera procura e a procura, através da qualidade do lanche, gera uma experiência positiva para ele. E essa imagem acaba sendo enraizada, tanto a imagem do estabelecimento pelo Gambá e tanto pela qualidade do produto, que gera ainda mais divulgação, que é entre os clientes, uma divulgação passiva. E, por fim, gera fidelização, quando ele acaba agradando do serviço de qualidade. A curto prazo, se prospecta fortalecer o caráter do companheirismo e carisma da empresa através do rebrand do mascote, como eu disse anteriormente. O Gambá já está no imaginário do consumidor fiel da empresa e ele pode ser reformulado, porque o atual, no caso, pelas pesquisas que a gente fez, ele tem alguns direitos autorais da Warner, no caso. Como a empresa está há muito tempo, a gente entende que acaba que é uma marca registrada dela, esse Gambá da Warner, que é o Pepe Le Pew, mas seria interessante trazer um Gambá mais autêntico assim para vocês. No caso, teria que ser uma mudança muito leve comparado a, tipo, não reformular o mascote totalmente, mas tornar ele autoral, no caso, para a empresa. E aí também veria algumas mudanças de tipografia e umas adequações de cores para introduzir esse Gambá também. E aí o Gambá seria o uso da comunicação, além da imagem, introduzindo o subconsciente do consumidor, a personalidade, a autenticidade e carisma antes mesmo do primeiro contato. O principal motivo é a finalidade principal é a comunicação, vocês criarem um meio de comunicação único através do mascote que vocês têm para fixar essa imagem no imaginário do consumidor, até mesmo quem não consumiu antes do estabelecimento ou quem vai ou já consumiu. Só que aí entra anteriormente do que eu falei,
como você já tem muitos clientes há muito tempo, essa mudança tem que ser muito sutil, porque uma mudança muito brusca acaba assustando mesmo os clientes fiéis. O uso dele seria no contexto da logo e no contexto da comunicação da empresa, e o histórico, igual eu falei, pelo Gambá ser oriundo do apelido do proprietário, como você disse antes, é interessante explorar isso. E aí tem alguns similares de algumas empresas que eu coloquei que se comunicam através do mascote. Eu acho que o principal exemplo que a gente pode tomar dessa iniciativa que a gente propõe é o Duolingo, porque o Duolingo ele acaba que o mascote sobressai a própria marca dele pela comunicação que ele faz. E aí o mascote é tão enraizado que a mesmo quem não usa o aplicativo sabe quem ele é e sabe como ele se comunica. Então é meio que utilizar isso com a imagem do Gambá para vocês se comunicarem tanto no Instagram, tanto como outras redes sociais e tanto como promocionais. E como eles rasterizaram a imagem também, né? Porque ali embaixo tem uma comparação. Você consegue voltar, Iago? Isso. Uhum. A primeira coruja, que vem da ideia da inteligência, né? A coruja, e como eles foram modificando para chegar num desenho autêntico, né? E ideal para a cara da marca. Sim. A médio prazo se compreende um investimento gradual, aí depende muito de como vocês trabalharão isso, mas seria a aplicação do Gambá depois de uma reimagem que fazeria na empresa. Em local físico, talvez assim, devagar, mas seria um investimento, tanto em embalagem, tanto em parte de posts, tanto em outras coisas físicas qualquer meio que o Gambá possa se propagar, no físico também, no estabelecimento, seria um investimento gradual sobre isso. E aí também explorar esse quesito da personalidade do Gambá que a gente pode criar, que é como o próprio mascote vem de um gambá que é apaixonado pelo cheiro de uma gata, a gente pode usar isso como um gambá apaixonado pelo cheiro dos próprios produtos da empresa. Então, trazer um mascote que também é um cliente da empresa para se comunicar com os outros clientes. Aí entra também nessa segunda a médio prazo o estudo de tendências, que é a Você ia empresa falar sempre. alguma coisa, Leandra? Não, falei muito legal. Ah, sim. Qualquer coisa pode interromper, fica à vontade. Hein? A médio prazo entra o estudo de tendências, que é a empresa sempre está analisando as pautas em altas nas redes sociais, os assuntos reverberantes ou acontecimentos internacionais e nacionais para elaboração de promocionais comunicativos coesos aos assuntos, para aí gerar atrativos e combos. Podem ser, igual a empresa já tem, promocionais fixos ao longo da semana, mas também promocionais meio que limitados. E esses promocionais, a principal ideia é eles serem divulgados através da própria imagem do Gambá para comunicar a personalidade e o estabelecimento através do carisma do Gambá. Ó, foi. Ah, deu um erro ali. A longo prazo, seria o principal objetivo da empresa, no caso, que é vocês querem atender, vocês conseguem, mas querem ampliar sua zona de influência. Então, a imagem do Gambá, com essa comunicação, com esse estudo de tendências através de promocionais, atrairia cliente e aos poucos, ao longo do tempo, ir enraizando a imagem do estabelecimento e principalmente do Gambá nos clientes. Seja alguém, como eu disse anteriormente, alguém que ao menos não consumiu, mas vai conhecer a empresa através do mascote, ou alguém que vai ver de relance e depois de algum tempo pode vir a procurar, ou através dos próprios clientes já fidelizados, é gerar essa fidelização ao longo do tempo porque o serviço vocês já estão aí há muito tempo e já têm uma grande qualidade nele. E aí, Tamires? Bom, aí a gente colocou também, aderiu ao cardápio novos produtos, né? E uma delas era a opção vegetariana. Vocês têm até, por exemplo, uma opção que você, vou comer o hambúrguer sem o bife que vocês oferecem lá, que chama vegetariano, mas não tem uma autenticidade de trazer realmente um hambúrguer próprio, às vezes um bife de soja, uma coisa assim. E aí a gente achou que é válido colocar no cardápio, porque seria você estaria trazendo uma classe, uma clientela muito grande também, que vocês assim não têm foco,
mas de qualquer jeito não precisa fazer muito, você já consegue aderir apenas colocando às vezes o bife de soja, uma coisa ou outra, ou até mesmo uma salada diferenciada para aderir esse público. Mas claro, né, assim, com caráter, não só para colocar no cardápio e conquistar mais clientes, mas também para poder conseguir mais venda e mais inclusão, assim, desse tipo de cliente. Só para ressaltar uma coisa dos novos produtos, no caso também ele também se comporta a curto, médio e longo prazo, e aí ele seria dividido a curto prazo numa pesquisa que vocês fariam sobre como esses tipos de lanche se comportam no mercado e outros estabelecimentos que já usam esse tipo de bife ou alguma coisa do tipo. E a médio prazo seria um experimento mesmo, vocês colocarem ao gosto do público para vocês esperarem um feedback. Para ir a longo prazo, no caso, você está falando a médio, vocês terem esse feedback de como esse produto se comporta entre os clientes e você se adequar à sua própria produção. Uma coisa que também é válido ressaltar, né, que está escrito, que também é sobre aumentar a relevância da marca, que eu não falei, mas também dá um pouco de brilho, né, para a marca quando você pensa, a empresa ali trabalham com lanches vegetarianos, e dá um pouco mais de credibilidade também. Aí É, pode, Entendi. aqui, aí pode falar. Aí é o painel que a gente fez para poder representar, né, como que ficaria a cara, como é que ficaria, esses novos produtos que poderiam colocar, por exemplo, ampliar a quantidade de bebidas, colocar atender de tudo, às vezes acrescentar com uma música ao vivo em dias, aí eu dei o exemplo da quinta-feira, mas poderia ser no dia, às vezes, mais fraco de venda, aí você poderia incrementar com essa coisa de uma música ao vivo ou colocar uma música no ambiente mesmo, para que as pessoas que, sei lá, procuram aí ser atraídas por isso e aumentar a venda nesse dia. Outra coisa é aumentar também a quantidade de porções, porque vocês têm a porção de batata frita, mas às vezes colocar novas porções para chamar mais atenção também, né? Às vezes aderir ali a um ambiente que cabe às pessoas que estão acompanhando, às vezes, eu vou para comer um lanche, outras vezes quer uma porção. E igual vocês têm o açaí, que às vezes também serve como uma sobremesa, ou também às vezes cabe a uma pessoa que está com vontade de tomar açaí e às vezes leva mais gente acompanhada que consome outras coisas, que são variadas. Seguindo um painel sobre o próprio consumidor da sua empresa, no caso, que a gente caracterizou família, principalmente, e pessoas em questão de rotina, quando a gente tem em vista a disponibilidade de refeição, mas também como é uma loja de lanches, a gente acredita que atrai bastante público jovem, assim. Alguma coisa a comentar? Tá, Miss? É isso mesmo que a gente quis colocar também sobre as pessoas que têm a rotina mais pesada, né? Às vezes está com mais pressa, então preza por uma coisa rápida, mas também de qualidade, aí serve a ela. A gente colocou assim bastante amplo esse público para porque é a ideia de vocês, né, querer conseguir mais clientes, ampliar mais a clientela de vocês. E é isso. A gente agradece a sua atenção e se você tem alguma dúvida. Não, muito bom, gente. Eu gostei das ideias. Vocês falaram bem legal. E até ver com a Tamires depois se ela pode estar me enviando o trabalho para a gente pegar, né, como exemplo e tá fazendo. Não prometo que vai ser de imediato, mas tá estudando tudo que foi apresentado por vocês. A Claro, pode gente, sim. A gente ah, encaminha esse material para você. Então tá certo. Alguma observação, alguma coisa, a gente já pode encerrar? Por mim, ótimo. Então, de parabéns, gente. Então, obrigada, Leandra, por ter obrigado. cedido a empresa, viu? E o seu tempo também. Nada. Tchau. Até mais, hein?